Obrigado, Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que esteja tudo bem consigo. Também estou bem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo para mais um momento na qual nós aumentamos o nosso conhecimento bíblico nas Escrituras Sagradas. Nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo e a sua manifestação. Hoje nós estamos no nosso vídeo número 21. Já são 20 vídeos que estão disponíveis desde que eu comecei, ou seja, nós começamos a falar sobre este assunto, sobre este tema. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que tem oportunidade de nos acompanhar, que possa partilhar para mais pessoas que você puder, e também igualmente pedir a ti para nós agradecermos ao Pai e deixar este momento nas suas mãos. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado por tudo quanto tens feito, Senhor Jesus. Deixo esse momento nas suas mãos, Pai. Falem conosco, deixa que tudo que nós vamos falar neste momento, que seja pela sua glória, louvado seja seu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dissemos amém. Pois amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. É como estou dizendo, nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo e a sua manifestação. E aí na descrição do tema, meu irmão, você terá, ou nós temos todos os pontos na qual nós estamos analisando, e seria mesmo impossível recomeçar de onde nós começamos, porque já falou-se muita coisa. Para você que tem oportunidade de nos seguir hoje, aconselho que comeces do vídeo número 21 para que você tenha a compreensão daquilo que nós já falamos. E hoje, meu querido irmão, eu quero dar a continuidade de onde nós paramos. O último ponto que eu estava abordando com vocês é sobre o papel da mulher na igreja. Qual é o papel da mulher na igreja? Por quê? Muito de nós, meu irmão, pegamos a passagem de 1 de Coríntios capítulo 2, do seu versículo 11 a 12, onde a palavra nos disse em que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja. A mulher não permite que a mulher ensina. E também nós pegamos 1 de Coríntios capítulo 14, a partir do seu versículo 33 até 38, onde igualmente a palavra diz que não permite que a mulher ensine. É claro, a mulher dentro da igreja não pode ensinar. Por quê, meu querido irmão? O ministério da autoridade eclesiástica não é dada para a mulher. Ou seja, eu demonstrei ao longo, meu querido irmão, creio eu, comecei de falar do Ministério da Mulher, creio eu, no vídeo número 15. Eu demonstrei, detalhei, mesmo quem tenha o hábito de seguir os meus ensinamentos, os meus ensinamentos, ele, creio que não tenha dúvida sobre o Ministério da Mulher. Detalhei ponto por ponto. Não existe nenhum versículo na Bíblia que dá autoridade à mulher para ser pastora, para ser apóstola, para ser profetisa, para ter um ministério evangélico, para ter um ministério doutorado. Não existe nenhum versículo na Bíblia. A Bíblia não dá autoridade à mulher para ser pastora, para ser apóstola, para ser, ou seja, as cinco graças ministeriais, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós encontramos no livro de Efésios capítulo 4, do seu versículo 11, não é dada para a mulher. Então, quando a palavra nos disse não permito a mulher ensinar na assembleia dos santos ou na igreja, por quê? As 5 graças ministeriais são ministros do evangelho. Eles estão ali para ensinar. O pastor, o apóstolo, o profeta, o doutor, o evangelista, eles receberam a missão para ensinar. São ministros da palavra. Eles estão lá para ensinar o que? A palavra do Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual seja a doutrina de Cristo. Razão pela qual Paulo pôde abordar dizendo não permito a uma mulher ensinar. Mas o Paulo não disse que não permito a uma mulher pregar.
Ele não disse que não permito a uma mulher pregar, mas disse, sim senhora, não permito a uma mulher ensinar. Por quê? As 5 graças ministeriais que nós encontramos no livro de Efésios capítulo 4, do seu versículo 11, são dedicados para o ensino. Eles estão ali para ensinar a igreja. Mas existe uma diferença entre pregar e ensinar. Se nós formos, meu querido irmão, primeiramente, nos textos originais, na língua grega, você verá que a palavra pregar é keruso. Keruso simplesmente significa um ato de edificar alguém. Ou seja, são aqueles sermões que têm como objetivo de edificar alguém, de reconfortar alguém, de consolar alguém. São aqueles, meu querido irmão, pregações que são ali, a pregação ela está ali para chamar a atenção da pessoa, ou seja, ele trabalha com a emoção da pessoa. Por exemplo, meu irmão, minha querida irmão, de uma pregação, posso pregar, por exemplo, o tema da mulher que tinha fluxo de sangue. Eu estou dizendo que aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ela gastou dinheiro, mas não tinha encontrado a cura. Mas quando ele veio encontrar com o Senhor Jesus Cristo, ela ficou curada. Então você também crê, você que tem que crer com Cristo, creia também que Jesus Cristo vai te curar. Posso falar, por exemplo, o Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, ele não tinha medo, porque ele tinha Cristo, eu tinha Deus naquela altura. Se só se falava o nome de Deus, ele tinha Deus. Eu posso dizer também o Davi, quando veio para enfrentar Golias, ele não tinha medo porque ele tinha Deus. Isso, meu querido irmão, não é um ensinamento, isso é a pregação. E a maioria das nossas igrejas hoje não ensina. O problema que nós temos hoje, em maioria, não é ensinamento, mas há somente as pregações. Isso é uma pregação. Agora, um ensinamento é diferente. O ensinamento, quem ensina, ele está ali para, meu querido irmão, colocando uma doutrina. Ela está ali para instruir, levar que as pessoas tenham o conhecimento, o ensinamento. A pessoa vai detalhar ponto por ponto. Por exemplo, vou falar da mulher que tinha fluxo de sangue. Vou ter que explicar o que significa fluxo de sangue na revelação. Vou ter que explicar tudo na revelação para que a pessoa tenha o conhecimento. Por exemplo, se você pegar comigo o livro de Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6 é muitíssimo importante o que eu estou dizendo aqui, porque nós temos que fazer a diferença das coisas. Não, a pregação não é a mesma coisa que o ensino. O ensinamento é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a pregação. Razão pela qual Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, a partir do seu versículo 18 a partir do seu versículo 16 a 20, ele vai dizendo aos seus apóstolos, dá uma missão aos seus apóstolos, ide pregai, ide ensinai e fazer que todos sejam meus seguidores. Quem ensina, ele está colocando uma doutrina, mas não é uma outra doutrina, mas uma doutrina de Cristo Jesus. Vou pegar com vocês o livro de Hebreus capítulo 6, vamos fazer a nossa leitura a partir do seu versículo 1 até o seu versículo mesmo 5. A palavra diz o seguinte: assim, vamos em frente, a fim de chegarmos a um ensinamento dos adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, ou vou nessa versão, porque essa versão nos fala mesmo da doutrina. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não alcançando de novo o alicerce do arrependimento da obras mortais
obras mortas, e da fé em Deus. O ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Vamos isso se Deus nos permitir, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo e do mundo vindouro. A palavra diz o seguinte: nós agora vamos deixar de falar das primeiras lições. Quais são as primeiras lições? As primeiras lições é abandonar as obras escuras, ou seja, do arrependimento. Mas nós agora vamos colocando as bases, que é a doutrina de Cristo. Por exemplo, ele começa a falar a doutrina da ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição dos mortos, a doutrina do juízo eterno. Começa aqui a enumerar algumas doutrinas. Por quê? Quem ensina, meu querido irmão, o ensinamento, ele está ali, meu querido irmão, minha querida irmã, para instruir alguém na doutrina de Cristo Jesus. Razão pela qual tenho nos dito, meu irmão, é muitíssimo importante você comigo tenhamos a coragem de ler a palavra do Senhor. Existe uma diferença entre a pregação e o ensinamento. E quando a pessoa é ensinada, ela é facilmente ser enganada. Mas quando a pessoa só recebe pregações, ela será facilmente enganada. Quem só segue, ouve pregações, ele será facilmente enganado. Mas quem é ensinado, meu querido irmão, é difícil que você venha enganar esta pessoa. E nós temos que gostar dos ensinamentos, não é as pregações, porque as pregações, ela está ali para nos motivar, ela está ali para nos exaltar, ela está ali para nos edificar, mas um ensinamento leva a pessoa, meu querido irmão, compreender, entender a profundidade das Escrituras Sagradas. Então, qual é o papel da mulher? O que a mulher pode fazer? Meu irmão, minha querida irmã, a mulher pode pregar. Sabias disso? A mulher pode pregar. A mulher pode pregar na igreja. A mulher pode pregar. A mulher pode pregar. Mas, meu querido irmão, o fato da mulher pregar não faz dela ser pastora. Não faz dela profetisa. Não faz dela apóstola. Por quê? As 5 graças ministeriais são, meu querido irmão, minha querida irmã, graças de ensino. Ela está lá para ensinar. Ela está lá para ensinar, para espalhar. Ela está lá para ensinar, para levar as pessoas a crescer, meu querido irmão, no conhecimento das Escrituras Sagradas. E a palavra nos diz o seguinte. Se você pegar comigo, em 1 de Pedro, capítulo 2, do seu versículo 4 a 9, a palavra disse que aquele que vos chamou da escuridão para a luz, para que vocês possam anunciar os atos poderosos daquele que vos chamou da escuridão para a luz. E também, igualmente, eu posso pegar com vocês um versículo que é Filipenses, capítulo 4, do seu versículo 1 a 5. Ele diz-nos assim, que a mulher pode pregar. A mulher pode pregar. A mulher pode anunciar o Evangelho. A mulher pode anunciar o Evangelho. A mulher pode pregar. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, uma mulher não pode ser pastora. Uma mulher não pode ser evangelista. Uma mulher não pode ser profetisa. Uma mulher não pode ter o cargo, quando eu digo cargo, não pode ter autoridade eclesiástica, ou seja, fazer parte do Efésios capítulo 4, porque
Os Efésios capítulo 4 são, meu querido irmão, chamados para ensinar. É o ministério do ensino. É o ministério do ensino, meu irmão, minha querida irmã. E isso não foi dada a uma mulher, porque existe uma diferença entre a pregação e o ensinamento. Se vocês forem nos textos originais, você verá que a palavra pregar, queruso, e você for, meu irmão, minha querida irmão, sobre o ensinamento é didático. São duas expressões diferentes, são duas palavras diferentes, totalmente diferentes. Então, a mulher pode pregar, a mulher pode espalhar o evangelho de Cristo, muito bem, mas a mulher não pode, meu querido irmão, minha querida irmã, ser pastora, ser apóstola, ser profetisa, ter um ministério evangélico. Vou ler com vocês o livro de Filipenses capítulo 4. É por isso importante, meu irmão, nós passamos de examinar as Escrituras Sagradas. A palavra diz o seguinte, a palavra nos diz o seguinte, no livro de Filipenses capítulo 4, no livro de Filipenses capítulo 4, o que a palavra nos diz o seguinte, a palavra nos disse, no livro de Filipenses capítulo 4, vou ler com vocês o versículo 1 até o verso 4 do Filipenses capítulo 4. A palavra diz o seguinte: meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique. Peço, por favor, que procurem viver bem uma a outra como irmãs na fé. Agora, vou pegar o verso 3. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com a Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. E os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Na altura do Paulo, que o Paulo pregava, que o Paulo levava, meu querido irmão, o Evangelho, a mensagem de Cristo, havia duas irmãs, meu irmão, havia muitas mulheres, mas aqui Paulo nos apresenta nomes de duas irmãs, por exemplo, a Evódia, a Sintique. Ele apresenta, meu querido irmão, essas duas mulheres que trabalharam com Paulo no sentido de espalhar o Evangelho. Trabalharam com Paulo no sentido de espalhar o Evangelho. Agora, ali eu me pergunto, será que o Paulo se contradizeu com 1 de Timóteo capítulo 2, do seu versículo 11 a 12? Será que o Paulo se contradizeu no 1 Timóteo, capítulo 2, do seu versículo 11 a 12? Será que o Paulo se contradizeu também no, meu querido irmão, 1 de Coríntios, capítulo 14, do seu versículo 33 a 38, onde disse: não permito que a mulher ensina? Não, o Paulo não se contradizeu, não existe nenhuma contradição nenhuma. Não existe nenhuma contradição, porque o Paulo, nessas duas passagens, desses dois versículos que eu nos dei, o Paulo disse: não permito a uma mulher ensinar. Não permito a uma mulher ensinar, mas o Paulo não disse que não permito a uma mulher espalhar o Evangelho, não permito a uma mulher pregar, não permito a uma mulher proclamar o Evangelho. O Paulo não disse isso porque ele sabia que existe uma diferença entre pregar e ensinar. O que ele proibiu às mulheres é o ensinar, ou o ensino. Está, meu querido irmão, minha querida irmã, essa capacidade, Deus dá essa capacidade aos Efésios capítulo 4, do seu versículo 11, onde nós encontramos as 5 graças ministeriais: pastor,
profeta, apóstolo, evangelista, doutor. As 5 graças ministeriais e 5 graças ministeriais, eles são, meu querido irmão, ministérios de ensino. Elas estão ali para ensinar. Mas, meu irmão, a pregação é um ato no qual, meu irmão, como acabei de nos explicar, são aqueles sermões, ou sermão, meu irmão, que é preparado no sentido de exortar alguém, de reconfortar alguém e sucessivamente. Mas a pregação é como que eu estou falando aqui, isso é o ensinamento. Lembra desde que eu comecei? Hoje estamos no nosso vídeo 21, mas ainda não terminei de falar desse tema. Ainda não comecei de falar quem é um pastor, ainda não comecei de falar quem é o apóstolo, ainda não comecei de falar quem é o evangelista bíblico, como identificar um apóstolo bíblico. Ainda não comecei de falar sobre isso, porque é um ensinamento, e com isso, se você acompanhar esse ensinamento, e você terá a capacidade de compreender. Por exemplo, hoje existem ainda dúvidas no meio de nós sobre, por exemplo, a questão dos dízimos. Aquele que não crê no dízimo, aquele que continua a crer no dízimo, tudo isso é o quê? É falta do ensino, não há ensinamento no meio de nós. Nas nossas igrejas não há ensinamento. Só existe pregações, ou com as pregações as pessoas não crescem. Hoje pergunta a alguém, como é que você nasceu de novo? Não sabe como é que nasceu de novo. Para nós aqui, nascer de novo é você sair das águas e pronto, você nasceu de novo. Tudo isso é o fruto de faltas, meu querido irmão, minha querida irmã, dos ensinamentos. Eu disse que a mulher pode pregar, a mulher pode evangelizar, mas a mulher não pode, meu querido irmão, minha querida irmã, ter a responsabilidade de ser pastora, de ser profeta, de ser apóstola, de ser evangelista. Então, o segundo ponto, meu querido irmão, a mulher também pode manifestar os frutos. A mulher pode também manifestar os dons do Espírito Santo. Esses dons que nós encontramos do Espírito Santo são os dons que nós encontramos no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, do seu versículo 1 a 12, onde nós temos também 9 dons. E dentro desses 9 dons, nós temos o dom da palavra, da palavra de conhecimento, dom da palavra da sabedoria, dom de discernimento de espíritos, nós temos o dom de diversidade de línguas, nós temos o dom de interpretação de línguas, nós temos o dom da fé, nós temos o dom de cura, nós temos o dom de operação de milagres, e nós tem mais um outro dom que eu esqueci, porque no total são 9 dons que nós encontramos no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, do seu versículo 1 a 12. Isso, a mulher, meu querido irmão, pode manifestar os dons que nós encontramos no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, do seu versículo 1 a 12. E também o outro versículo, meu querido irmão, que comprova que eu estou aqui dizendo, 1 de Coríntios, capítulo 11, do seu versículo 5. A palavra disse, se uma mulher está profetizando, ela está com a cabeça coberta, ela está com a cabeça descoberta, ela está ofendendo. Eu vou ler isso para que eu não diga aqui o que a palavra não disse. 1 de Coríntios, capítulo 11, do seu versículo 5. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora, ou anuncia, ou profetiza, vou pegar essa versão. É bom ter muitas versões, meu irmão, quando você está a meditar a Bíblia, senão... 1 de Coríntios, capítulo 11, vou pegar o versículo 5. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como estivesse com a cabeça rapada. Quer dizer que aqui nos mostram, nos falam que uma mulher também pode manifestar os dons que nós encontramos no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, do seu versículo 1 a 12. Ela pode, meu querido irmão, profetizar. E também
Se vocês pegarem comigo 1 de Coríntios capítulo 12, do seu versículo 28, você ali verá, meu irmão, a ordem que Deus coloca na sua igreja. Ele põe em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar ele põe os apóstolos, os profetas, os doutores ou mestres e aqueles que têm dom de profetizar e aquele que tem dom de hospitalidade. Quer dizer que uma mulher, meu querido irmão, ela pode também, além de pregar, além de anunciar o evangelho de Cristo, ela também, meu irmão, pode profetizar, pode ter os dons, meu irmão, do 1 de Coríntios, capítulo 12, do seu versículo 1 a 12. Ela pode, meu irmão, minha querida irmã, a mulher pode também, Deus passar através ela, fazer milagre, curar. Mas esses dons, meu irmão, não são manifestados no meio de nós. Esses dons não são manifestados para nós hoje na igreja. A única pessoa que recebeu o poder é o pastor. Somente o pastor é que tem poder. O restante das pessoas não tem poder. Nós temos que ir ao pastor para que o pastor possa orar por nós, meu irmão. Não, você também, se você tem dom, você recebeu o dom de curar, o pastor não recebeu o dom de curar, você pode orar para o pastor. Mas isso não acontece. Tudo isso, meu irmão, minha querida irmã, é falta do ensinamento. Não existe ensinamento nas nossas igrejas. Não existe ensinamento nas nossas igrejas. Só palavras de motivações. Só palavras de motivações, mas não existe o ensinamento nas nossas igrejas. E nas nossas igrejas é isso que trouxe toda a confusão no meio de nós. E também posso pegar com vocês 1 de Coríntios capítulo 14 mesmo. Vou pegar 1 de Coríntios capítulo 14, do seu versículo 28 a 30. O que a palavra diz? 26 a 30. 1 de Coríntios 14, 26 a 30. A palavra diz: irmãos, que fazer então? Quando vos reúne, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Ok? Se alguém falar em uma língua que fale somente dois, quando muito, 3 de cada vez, e haja nem intérprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calada na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Mas se for cada uma revelação, alguém que estiver sentado, cala-se em primeiro. E dali, meu irmão, que eu disse que uma mulher também pode manifestar os dons que nós encontramos no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, do seu versículo 1 a 12, onde nós temos o dom de curar, de operação de milagres, de profetizar, de interpretação de línguas ou de falar em línguas. A mulher pode manifestar. E você verá as pessoas que dizem que não, a mulher na igreja tem que ficar calada, a mulher não pode fazer nada. Mas se a mulher na igreja tem que ficar calada, não pode fazer nada, por que nós temos mulheres nas nossas igrejas, meu irmão, que canta? Então vão proibir também para elas não cantar? Vão proibir também para elas não cantar? Não, a mulher, meu querido irmão, pode anunciar a palavra, pode anunciar o evangelho, pode pregar. Razão pela qual, se vocês verem, todas as mamães pastoras não ensinam. Eu nunca vi, não sei se você, nunca vi uma mamã pastora ensinando a doutrina de Cristo. Porque essa capacidade é dada para os homens. Elas só pregam.
só pregam, só trazem mensagens de motivações. Como ganhar, é como lutar, é como ser próspero, é como quebrar os laços da família, é como jejuar para que Deus possa ouvir a sua resposta, é como cuidar da sua família, é como ter uma boa mulher. É só essas, mas o ensinamento em si, de ensinar a doutrina de Cristo, não. E isso foi levada até os homens, os ditos pastores que foram chamados. O ensinamento não existe nas nossas igrejas. Aí nosso ensinamento, que nós chamamos de ensinamento, é exortação. Quando nós chamamos de ensinamento é exortação, nós não conhecemos a doutrina de Cristo. Não conhecemos a doutrina de Cristo. Ou nós precisamos de ser ensinados para que nós, meu querido irmão, não sejamos como criancinhas. O Paulo disse, vocês que deveriam ser mestres há muito tempo, mas continuam a ser criança bebendo leite. E quando nos trazem comida sólida, nós não conseguimos suportar, porque nós estamos habituados com leites, estamos habituados com as pregações, estamos habituados, meu irmão, com os ensinamentos, com as pregações e não é com os ensinamentos. Razão pela qual nós que pregamos desse jeito, nós não somos seguidos, mas que Deus sabe. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, um outro ponto que a mulher pode também fazer, a mulher também pode, sendo homem como mulher, também pode manifestar os frutos do Espírito Santo. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, do seu versículo 22 a 23, a mulher também pode manifestar os frutos do Espírito Santo. A mulher também, meu irmão, posso pegar com vocês também o livro de 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, do seu versículo 15 a 17, o que nos disse aqui a palavra. Tenha no coração de vocês respeito por Cristo, e tratem como Senhor, esteja sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, faça isso com educação e respeito. Tenha sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de você, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Quer dizer, seja mulher ou homem, somos chamados, meu querido irmão, de manifestar os frutos do Espírito Santo. Seja homem como mulher, somos chamados, meu querido irmão, de manifestarmos os frutos do Espírito Santo. E posso pegar com vocês o versículo 17, do mesmo 1 de Pedro, capítulo 3, o que nos disse aqui a palavra: porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for assim a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, quer dizer, a mulher também, ela é chamada de fazer o quê? O ponto número 3, ela é chamada também de manifestar os frutos do Espírito, seja homem ou mulher. E outro também, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu quero falar conosco, um outro ponto, as mulheres também, elas são chamadas para encorajar as novas, as mulheres, né? São chamadas para encorajar também as outras mulheres, ou as novas, né? Que vão se casando. A palavra diz o seguinte, Tito capítulo 2,
Eu gosto de examinar as escrituras sagradas, meu irmão, minha querida irmã. Tito capítulo 2, do seu versículo 3 a 5, a palavra diz: aconselhe também as mulheres mais idosas, e viverem viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens, ok? Não é para que eles ensinem na igreja, não. Mas para que elas ensinem às mulheres. A mulher pode ensinar uma outra mulher, mas a mulher não pode ensinar, meu querido irmão, minha querida irmã, o homem. E eu me pergunto hoje, as pessoas que estão nas igrejas das mamã pastora, os homens que estão nas igrejas das mamã pastora, será que vocês não verificam as escrituras? Os homens que estão congregando nas igrejas dirigidas pelas mamás pastoras, nas igrejas dirigidas pelas profetisas, nas igrejas que estão dirigidas pelos apóstolos, na igreja que estão dirigidas pelas pessoas que dizem que tem um ministério evangélico. Até você, hoje é difícil você ver uma mulher e ela é evangelista. Não, hoje eu sou pastora. Oh Senhor, tenha misericórdia. Não sou pastora, doutora, profetisa, apóstola. Será que nós não vemos essas passagens? Uma mulher não pode ser pastora, não é bíblico, não existe nenhum versículo nas escrituras sagradas. O ministério da mulher, meu querido irmão, minha querida irmã, o ministério da autoridade eclesiástica na mulher é construída pelas ideias humanas, é construída pela filosofia. Eu vou falar todos esses pontos, meu irmão, minha querida irmã. É construída pela filosofia. Ninguém te dá preto, que te dá um versículo bíblico, preto e branco, na Bíblia, onde uma mulher foi pastora. Não são as mulheres que viram Jesus Cristo em primeiro, mas o facto de ver Jesus Cristo em primeiro, a ressuscitar, não quer dizer que Jesus deu a elas a ordem de ser pastora. Ele disse: vão, anunciam aos meus irmãos. O que é anunciar aos meus irmãos? É ir evangelizar. A mulher pode evangelizar. Isso que eu disse, a mulher pode evangelizar, a mulher pode pregar, pode anunciar a mensagem de Cristo, mas a mulher não pode ser pastora. E depois dissemos, Joel capítulo 2, muitos pegam Joel capítulo 2, 28, 29, naquele dia eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Profetizar não significa ensinar. Profetizar, meu querido irmão, na língua grega é profeteus, é simplesmente de você anunciar uma mensagem inspirada. Deus vem e fala consigo, te dá uma revelação, te dá uma visão, e você vai anunciar. O ensinamento é outra coisa. O ensinamento é instruir a pessoa na doutrina de Cristo. A palavra não disse que os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, nas minhas servas, nos meus servos. A Maria também, que nasceu Jesus Cristo, foi a serva. A Maria também foi a serva. A palavra chama a Maria, mãe de Jesus, chama a Maria a serva. Será que a Maria foi profetisa? Será que a Maria foi apóstola? Será que a Maria foi pastora? Não quer dizer isso. A mulher, o ministério da autoridade eclesiástica da mulher é baseada na filosofia. Vão nos dizer, depois também vão dizer, Gálatas capítulo 3, do seu versículo 28, que em Cristo Jesus não existe homem, não existe mulher, não existe grego, não existe... Meu irmão, leia bem a Bíblia, minha irmã. Leia bem a Bíblia.
essa passagem não fala que como não existe homem, não existe mulher em Cristo, somos todos um. Não dá a oportunidade a uma mulher de ser pastora. Aquele versículo fala da salvação. Fala da salvação, fala da lei que veio hoje através de Cristo Jesus, que nós estamos na graça. Fala-se da lei, da mudança da lei para a graça, e fala-se da salvação. Não existe nenhum versículo bíblico claro onde uma mulher pode ser pastora, pode ser apóstola. Mas a mulher pode pregar, a mulher pode anunciar o evangelho, mas como nós vimos em Filipenses capítulo 4, do seu versículo 1 a 5, onde as mulheres trabalharam com Paulo no sentido de espalhar o evangelho, mas não existe em toda a Bíblia um só versículo na qual uma mulher foi pastora. Então, meu querido irmão, a mulher também pode ensinar as outras mulheres, as mulheres mais novas. Pode ensinar as mulheres mais novas, de acordo com Tito, capítulo 2, do seu versículo 3 a 5. E o segundo ponto, como eu nos falei, a mulher também pode, meu irmão, minha querida irmã, ter dom de profetizar. Existe uma diferença entre o dom de profetizar e o ministério profético. Existe uma diferença entre o dom de profetizar e o ministério profético. O ministério profético é um ministério de ensino. Chegarei de falar sobre quem é o profeta. Porque hoje existem muitas profetas por ali. Muitas profetas por ali. Existe uma diferença. O facto de a mulher profetizar, o facto do homem profetizar, não faz dela profeta, não faz dela profetisa, não faz dele profeta. Um profeta é aquela pessoa que revela as escrituras sagradas. O profeta é aquela pessoa que revela, meu querido irmão, ele revela as escrituras, ele revela a doutrina de Cristo. Ele está ali para posicionar a igreja, para posicionar Israel, para posicionar as nações na profecia. Desculpa. Ele vai na antiga aliança, vê, por exemplo, as profecias de Isaías, as profecias de Abacuque, as profecias de Ezequiel, e ele vai revelar essas profecias, vai explicar essas profecias. Um profeta não é aquele que diz: eu estou vendo, estou ouvindo, não. É isso que nós chamamos profetas, porque ele está ouvindo, porque ele está ouvindo, porque ele está a ver. Não. Não é isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Não é porque a pessoa tem o dom de profetizar. Não é porque a pessoa tem o dom de profetizar e logo nós vamos chamar essa pessoa profeta. Não. Existe uma diferença entre o dom profético e o ministério profético. Chegarei de falar dentro em breve, porque depois desse, já no número 22, creio eu começarei de falar quem é o apóstolo. Quem é o apóstolo? Porque existe muita confusão no meio das nossas igrejas. Quem é o apóstolo? Já vamos começar a falar. Então, o facto de você profetizar não faz de você profetiza. Não faz de você profetiza. Não faz de você profetiza. Por quê? Até se pegarmos os profetas da antiga aliança, não profetizavam só falando da vida das pessoas, a sua vida assim, Deus me disse, Deus... Não. Eles traziam as escrituras sagradas. Deus falava através dele, trazia, meu irmão, a palavra de Deus, no sentido de poder instruir o povo. No sentido de poder instruir o povo. E hoje o ministério profético é um ministério que é mais combatido pelo diabo. O ministério profético, o ministério apostólico é um ministério que é mais combatido pelo diabo. Por quê? Eu digo, tem um pastor que diz assim:
É melhor você, numa igreja, ter um falso pastor do que ter um falso profeta. É melhor você tiver um falso pastor na igreja. Por quê? Porque ele vai pregar, pode pregar heresias, mas depois vocês vão verificar nas escrituras sagradas. Mas um falso profeta que vai trazer as revelações, que as revelações dele também podem separar famílias, pode dividir famílias, é um grande risco. É grande risco. Razão pela qual tenha cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. E outro ponto que eu nos falei, que a mulher também pode ensinar o restante das mulheres. E outro ponto também que quero nos dizer, é que a mulher pode ser também diaconisa. A caso da Febe, Romanos capítulo 16, do seu versículo 1, a mulher também pode ser diaconisa. Isso não tem problema nenhum. Bom, eu quero dizer para todos nós, meu irmão, não brinque com a sua fé. Se achares que onde você está não há verdade, não ensina a palavra de Deus como deve ser, o conselho que eu posso te dar, meu irmão, que saia deste lugar. Ninguém é salvo porque ele faz parte de uma igreja. Ninguém é salvo porque ele pertence a uma religião. Ninguém é salvo porque ele pertence ao ministério evangélico. Ninguém é salvo porque ele pertence não. Mas nós somos salvos se nós guardamos, meu irmão, a palavra do Senhor como ela é. Eu falei que a mulher pode transmitir, a mulher pode pregar, a mulher pode anunciar o evangelho, mas a mulher não pode ensinar, a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode ser evangelista, a mulher não pode ser apóstola, a mulher não pode ser profetisa. Não tenho nada contra as mulheres, não tenho nada contra as mulheres, até tenho uma tia que ela é pastora, mas já falei com ela, tia, para com isso, senão um dia você irá para o inferno. E não conseguiu me dar nenhum versículo bíblico que diz que lhe dá autorização, de fazer o que ela faz. Então, a mulher pode anunciar o evangelho de Cristo, mas a mulher não pode ser pastora. Por favor, a mulher não pode ser pastora. E se você estiver nessas igrejas, saia nessa igreja. Se você estiver congregado nessa igreja onde a mulher é pastora, não é pastora porque a mulher, ela é a mulher do pastor, então ela pode ser chamada pastora, não. A mulher de Moisés foi chamada simplesmente Sephora, não foi chamada mulher, não foi chamado profetisa porque Moisés era profeta, não. Temos que parar com isso. Vamos nas escrituras e fiquem naquilo que está escrito, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você estiver numa igreja, congregado numa igreja, dirigida pela uma mulher, meu irmão, eu te peço que você saia daquela igreja. Senão, você não vai ser arrebatado. Isso que eu te digo mesmo, com todo amor como irmão. Você não será arrebatado. Por quê? O arrebatamento consiste ou depende das pessoas que guardam a palavra da perseverança. E uma coisa que eu digo sempre, Jesus não te prometeu que virá a tua busca. Cristo não me prometeu que virá a minha busca. Não prometeu ninguém de nós que virá a nossa busca. Ele prometeu a quê? Aos seus apóstolos. Ele virá à busca dos seus apóstolos. Então você comigo temos que tornar seus apóstolos. Você comigo temos que tornar seus discípulos. Ele promete aos seus discípulos. Razão pela qual ele diz: vão no mundo inteiro pregar e fazer que todos sejam meus seguidores, sejam meus discípulos, ensiná-los a guardar tudo quanto tenho vos dito. A partir do momento que você guarda o que o Senhor Jesus Cristo disse, você torna a ser discípulos. Jesus virá à busca dos seus discípulos. Será que Jesus Cristo, na boca de Cristo Jesus, ou na boca dos seus apóstolos,
Jesus Cristo disse dos seus discípulos, ele disse que uma mulher pode ser pastora, uma mulher pode ser profetisa, uma mulher pode ser apóstola. Não, nós na Bíblia só uma mulher que nós vimos que teve autoridade sobre os homens e a Jezabel, e isso não é um bom exemplo no meio de nós, sabendo o que a Jezabel fez e desfez. Não é um bom exemplo hoje no meio de nós. Então, meu irmão, minha querida irmão, não seja, minha querida irmã, você que é pastora, não seja como a Uza, que foi segurar na Arca da Aliança sem ser designado. Sem ser designado. E a palavra diz, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 18, do seu versículo 4, saia do meio deles, para você não se contaminarem dos seus pecados. Segundo os Coríntios capítulo 6, do seu versículo 17, também diz a mesma coisa, sai do meio deles, para você não seja contaminado dos seus pecados. Obrigado por teres acompanhado, terminei aqui esta live, obrigado por teres acompanhado, peço que você partilhe, caso tenhas dúvidas, não hesites. Vou resumindo o que eu falei, a mulher pode anunciar o Evangelho de Cristo, pode pregar até, mas a mulher não pode ser pastora, porque o ministério pastoral, de Efésios capítulo 4, é um ministério que está dedicado ao ensino. Ou a palavra diz, não permito a uma mulher ensinar nem ter autoridade sobre o homem. E a mulher também pode manifestar os dons do 1 Coríntios capítulo 12, do seu versículo 1 a 12. E a mulher também pode manifestar os frutos do Espírito. Por exemplo, Gálatas 5, 22 a 23, 1 de Pedro capítulo 3, 15 a 17. A mulher também pode, meu querido irmão, encorajar as mais novas, nem que vão ser casados, ou ensinar as mulheres, outras mulheres, Tito capítulo 2, do seu versículo 3 a 5, e também Romanos capítulo 16, do seu versículo 1, a mulher pode ser, meu querido irmão, minha querida irmã, diaconisa. Então, não vamos colocar sentimentos na palavra do Senhor, emoções na palavra do Senhor, ou a palavra diz, se vocês aprenderam, para não ir além do que está escrito. Nós não podemos ir além do que está escrito. Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Agora, oremos. Senhor Jesus, obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia. Louvado seja o seu nome. Obrigado pelo tempo que nós tivemos partilhando, Senhor, com os seus filhos, com as suas filhas. Eu sei que muitos de nós estamos já passando em situações difíceis, mas somente você que é capaz de fazer alguma coisa. Senhor, abençoa minha irmã, abençoa meu irmão, Senhor. Manifesta-te, Pai, na vida de todos nós, pela honra do seu nome, Senhor Jesus, e deixamos tudo nas suas mãos. Eu sei, Senhor Jesus, que você vai abrir a nossa mente para que todos nós possamos compreender, Pai, aquilo que nós falamos aqui, pelo poder do seu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazareno, dissemos amém. Pois amém, meu irmão, amém, minha querida irmã. Caso tenhas dúvidas, não hesites, cá estou. Creio que amanhã, Senhor, nos dê a oportunidade, nós vamos dar a sequência. Fiquei quase 5 dias sem realizar lives, mas creio que amanhã, Senhor, nos dará força e nós vamos avançar com o nosso tema, porque há muitos pontos na qual nós ainda, que nos ficou de falar. Este tema podemos chegar no vídeo número 35, porque são muita coisa, ou seja, também número 40, porque é o ensinamento. O meu objetivo aqui é nos fazer entender a palavra do Senhor, para que nós não sejamos mais como criancinhas, sendo arrastadas e levadas nas ondas, meu irmão, dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, até amanhã. Obrigado.